Antes, vou repetir aqui que eu já estava com saudade de estar com vocês. Nós viemos aí de dois feriados nas segundas-feiras, né? Depois eu tive um problema de falecimento na família e não pude estar na outra segunda, mas agora estamos de volta. E a gente vai continuando o nosso conteúdo, né? Eu queria dar boas-vindas para alguns alunos que eu ainda não conhecia e que começaram as aulas um pouco mais tardio. Fico muito feliz que vocês estejam conosco, tá? E eu queria só dar uma recapitulada com vocês, né? Que a gente teve aí algumas semanas anteriores, tá? Onde nós fizemos uma recepção, depois uma aula sobre planejamento em saúde coletiva. Fizemos uma tarefa lá no Moodle sobre esse planejamento de algo particular de cada um, né? Vocês lembram? Depois a gente teve uma segunda tarefa, que foi fazer esse planejamento específico para a saúde coletiva, em que eu dei como exemplo para cada um fazer sobre o seu bairro, com características fictícias, né? Meu bairro tem problema de cárie, sangramento gengival, ou muitos idosos edêntulos, enfim, diabetes, hipertensos, infinitos problemas. E vocês também enviaram essa atividade, eu já avaliei, as duas já estão avaliadas, tá? Lembrem que todas as tarefinhas colocadas, elas têm notas, que ao longo do ciclo, vocês têm que ter a média 6 ou 60, né? 60% para serem aprovados. Eu coloquei agora lá no Moodle dois tópicos, né? O da semana passada e o dessa semana, tá? Na verdade, três tópicos. A semana do dia 7 de setembro, a semana do dia 14 de setembro e a semana de hoje. Então, tem três tópicos novos para vocês acessarem lá no Moodle. O tópico 5, vocês vão ver que é esse texto sobre flúor. Então, a gente vai discorrer hoje sobre ele e ele vai estar lá junto com a aula gravada para vocês lerem novamente e assistirem a aula de novo, ou aqueles que não puderem ter assistido, assistir a aula pela primeira vez. No tópico 6, é um conteúdo sobre saneamento básico, que a gente também vai discutir ele aqui hoje. Então, hoje nós vamos discutir flúor e saneamento básico. Por quê? Vocês devem ter reparado que para vocês fazerem o último planejamento em saúde coletiva, o que norteia os problemas de uma comunidade ou de um bairro, basicamente, na saúde bucal, são flúor e saneamento básico. Geralmente, uma comunidade que tem um saneamento básico adequado e que tem a ingestão de flúor adequado, seja no tratamento da água, né, ou no uso da escovação com creme dental com flúor, e se esse grupo dessa comunidade tiver o mínimo de informação, o índice de cárie nessa população, ele é menor. Então, para a gente pensar em ações coletivas que vão diminuir a incidência de cárie ou qualquer outros problemas bucais relacionados à má higiene, vocês vão ver que o saneamento básico e o flúor são de extrema importância. Não adianta chegar num bairro que não tem saneamento básico e querer melhorias em índices de problemas bucais, porque eles não têm o mínimo, que é o condições de higiene básicas que toda a população precisa. Se eles não têm o básico de uma água tratada com a concentração de flúor importante. Então, para isso, para a gente seguir para as nossas políticas que vão vir a seguir nas próximas aulas, a gente precisa entender basicamente o conceito de flúor e de saneamento básico. Então, o tópico 5 é flúor, o 6 é saneamento básico e o 7, que é o que eu lancei lá hoje, é um questionário de 4 questões apenas, 2 sobre flúor, 2 sobre saneamento básico. Então, a tarefa dessa semana é
baseado nesses dois textos que estão lá no Moodle, Flúor e Saneamento Básico. E na aula de hoje, vocês responderam essas 4 questões, tá? Essas questões valem 20 pontos, 5 pontos cada questãozinha, múltipla escolha, tá? Então, é uma questão fechada, que está lá no Moodle. Vocês clicam em questionário dentro do tópico 7, vai ter lá 4 questões, vocês marcam as respostas e enviem a resposta. Igualzinho quando vocês mandavam a tarefa anterior, não tinha opção, primeiro ficava como rascunho e vocês tinham que enviar definitivamente? O questionário, se eu não me engano, é igual. Vocês vão marcar as questões, mas elas têm que ser enviadas em definitivo. Então, não esqueçam de clicar em enviar definitivamente, tá? Se vocês forem acessando e forem tendo algum problema, nos avisem no grupo, que eu e os monitores a gente vai tentar ajudar o mais breve que a gente puder, né? Se a gente não puder responder imediatamente na hora, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem diversos outros afazeres e assim que possível a gente vai responder, certo? Então vamos lá. Alguma dúvida? E queiram mencionar no bate-papo agora? Se tiver, pode mencionar que eu paro o conteúdo para esclarecer. Fiquem à vontade para mencionar, tá? Então, o que é flúor? A gente vai começar falando sobre isso. Muitos já conhecem, porque já estudaram algo sobre, porque já são da área, porque já trabalharam em consultório odontológico antes. Outros não conhecem dessa maneira, mas conhecem porque é a grande propaganda de um creme dental hoje, né? Com flúor. Outros conhecem porque na escola alguém fez algum trabalho de escovação enquanto era aluno, então já conheceu esse flúor tópico, ou porque foi ao dentista e nas suas experiências com o dentista houve o contato com o flúor. Mais ideia o que é flúor, a gente vai discutir da seguinte maneira. O que precisa saber? Que o flúor ele é um mineral, como cálcio, como fósforo, como potássio, ele é um mineral e ele é encontrado em toda a crosta terrestre. O que significa ser encontrado na crosta terrestre? Ele está no solo e nas águas. Consequentemente, ele está distribuído pela natureza. De que maneira? No chão, no solo, nas águas e nos alimentos e folhas que a gente consome, porque esses alimentos, eles puxam água do solo para sobreviver, consequentemente, eles absorvem minerais do solo e da água enquanto essas plantas estão se desenvolvendo. Então, qual maneira a gente encontra o flúor? Na natureza, solo, água e alimentos, e em produtos que vão ser colocados artificialmente, por exemplo, o creme dental, e também na água tratada. O que significa água tratada? A água em que uma estação de tratamento público ou privada faz esse tratamento para distribuir para as nossas casas, que aqui em Uberlândia, no caso, é o DEMAI. Então, quando o DEMAI ele trata a água, ele precisa adicionar uma quantidade de flúor adequada nessa água para ela chegar nas nossas casas. Isso hoje é lei, é uma determinação. Então, o DEMAI, por exemplo, ele é obrigado a adicionar a concentração de flúor na água, que é a concentração que os estudos identificaram que faz prevenção, redução na incidência da cárie, sem prejuízos tóxicos para o nosso organismo, tá? Então, isso começou a acontecer lá em 1930, tá? Em que eles identificaram que algumas águas de alguns solos, de algumas regiões que já tinham o flúor no solo e nessa água, aquelas pessoas daquela região tinham menos cárie do que outras, né? E aí foram surgindo novos estudos e hoje a Associação Brasileira de Odontologia, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde endossam o uso do flúor na água potável tratado, porque é fato que ele tem um efeito de prevenção com a cárie dentária, tá?
Então, se o flúor tem essa capacidade de reduzir a incidência de cárie, como que ele atua? São duas maneiras distintas, tá? O nosso organismo tem a capacidade de absorver o flúor dessa água e dos alimentos que a gente ingere, e esse flúor se concentra nos ossos, que estão em crescimento, e nos dentes das crianças que estão em desenvolvimento. Então, eles ajudam a tornar os ossos mais fortes e o esmalte dos dentes descidos e permanentes, que ainda não nasceram, mais fortes. Eu, adulta, se eu beber a água com flúor ou consumir alimentos com flúor, eu vou fazer com que os meus ossos absorvam flúor e os meus dentes absorvam flúor? Não. Por isso que é uma fase em desenvolvimento. Então, meu osso absorve flúor e os meus dentes absorvem flúor, se tornando mais fortes, mais mineralizados, enquanto estão em formação. Mas aí, existe a outra forma que eu disse em que o flúor atua. Uma é se concentrando nos ossos em desenvolvimento e nos dentes em desenvolvimento. A outra é enquanto os dentes já estão formados, tá? Como que isso acontece? Num processo que a gente chama de desmineralização e remineralização. O que é isso? Naturalmente, todos os dias, todas as horas e todos os segundos, os nossos dentes, o esmalte, que é a estrutura mais externa do nosso dente, ela está perdendo minerais e absorvendo minerais no meio bucal. O que significa isso? Que todo tempo o nosso dente desmineraliza e remineraliza, equilibrado. Perde cálcio, fósforo, flúor, ganha cálcio, fósforo, flúor. Perde cálcio, fósforo, flúor, ganha cálcio, fósforo, flúor. Isso acontece por causa de uma propriedade que a gente tem na saliva, que a gente chama de tampão, ou tamponamento salivar. É a saliva que permite essa troca. Isso é através de pH. Se o pH está muito ácido, a gente inicia um processo de desmineralização. Muito ácido, a gente perde esses minerais do dente para a saliva. A saliva, através desse sistema tampão, tenta compensar esse pH, e quando esse pH vai ficando mais básico, a gente inicia um processo de remineralização, que é ganhar cálcio, fósforo, flúor da saliva para o dente. Essa troca ela é constante, não pode um dente apenas remineralizar, como não pode um dente apenas desmineralizar. Se esse processo desequilibra e por algum motivo a saliva não consegue equilibrar esse pH e o dente só desmineralizar, a gente tem o processo da cárie, certo? O que tem na saliva que permite esse funcionamento, né? A gente tem ácidos, que é o que eu falei, que torna o pH mais ácido, tá? Principalmente após a alimentação. Ele acontece em vários momentos, mas é após a alimentação em que esse meio bucal tem a capacidade de ficar mais ácido, certo? E por isso desmineraliza. Portanto, a importância da gente estar sempre com a higiene bucal em dia e adequada. Porque se a gente deixa muito produto alimentar dentro do meio bucal, certo? Ele vai servir ali de alimentação para bactérias que moram na nossa boca, que elas existem naturalmente na nossa boca, e a produção de ácidos vai sendo cada vez maior. Então, as bactérias utilizam os alimentos, produzem ácido, o pH fica ácido, o dente desmineraliza, forma cárie. É um processo natural. Se eu escovo,
Removo essa possibilidade de alimento para a bactéria, esse pH não fica mais ácido e a possibilidade do processo remineralizar acontece. Então, todo dia a gente perde e ganha mineral dentro da saliva, tá? Agora, se nesse processo a gente tem uma quantidade de flúor, certo? A gente faz com que, além de hidroxiapatita, que é uma substância formada por cálcio, que existe no dente, também se forme fluorapatita. Então, torna esse dente mais resistente e mais difícil de ser desmineralizado. Esse é o processo, tá? Professora, tem uma pergunta. Pode, deixa eu ver. A gente põe aqui. Você quer falar, Jaque? Porque eu tô no celular, não tem o chat. Pode falar, pode falar. A minha mãe chegou toda empolgada aqui com uma pasta de dente para minha filha, sem flúor, com xilitol. Então quer dizer que nem adianta eu usar? Deixa eu te falar. Até que o xilitol não é um açúcar cariogênico como outros, tá? Uhum. Qual idade tem a sua filha? 1 ano e 5 meses e ela só tem 4 dentinhos. 1 ano, 5 meses, ela só tem 4 dentinhos. Hoje, a indicação da Organização Mundial de Saúde já é você introduzir o flúor do creme dental desde que nasce o primeiro dentinho, tá? Certo. Mas o que a odontopediatria recomenda? Como ela ainda não sabe cuspir, e você concorda que toda a espuminha que formar ela vai engolir, não é isso? Uhum. Então, se você for escovar os dentinhos dela 3 vezes ao dia, que é o recomendado, e as 3 vezes com creme dental com flúor, ela corre risco de ingerir uma quantidade maior do que deve. Então, o que a gente recomenda hoje? Em uma escovação, você usa o creme dental com flúor, tá? Certo. Pode ser pediátrico ou adulto. Eu uso nos meus bebês o mesmo creme dental que eu uso. Eles já acostumaram com esse gostinho mais mentolado e tal. Pode ser um infantil com sabor de melancia, framboesa, não tem problema nenhum, mas desde que tenha flúor, tá? Certo. As outras 2 escovações, você usa um creme dental sem flúor, né? Então, você pode revezar esse creme dental com um que tenha flúor, tá bom? Certinho, muito obrigada. O flúor é importante. Lembrando que na idade de 1 ano e 5 meses, a gente apenas suja a escova de dente. Você não vai chegar a pôr nenhuma bolinha. Nada. Certo. Suja a escova de dente com creme dental com flúor. Combinado. Beleza? Muito obrigada. Podem ir me interrompendo sempre que tiver dúvidas, tá, gente? Principalmente porque quando eu aumento o texto aqui para mim, eu paro de ver o chat. Então, se eu não ver alguma pergunta no chat também, alguém ativa o microfone e me avisa, tá? Como que eu vou saber se eu estou recebendo a quantidade suficiente de flúor, tá? Básico. Se a água que você bebe tem flúor, ou seja, você tem saneamento básico, chega água potável na sua casa. Se você já tem o uso dessa água, então somente uma escovação regular com um creme dental que tenha flúor é suficiente para adultos e crianças terem dentes saudáveis e um baixo risco de cárie. Ou seja, a gente não precisa de muito excesso de flúor. Então, eu conheço pessoas que compram soluções de flúor para fazer bochecho em casa. Não precisa, tá? Se a água que você consome vem de uma rede pública de abastecimento, você pode confirmar se ela tem flúor ligando para a empresa. Porém, hoje eu te garanto que, como é lei, é obrigatório, a rede pública põe flúor sim na água, tá? Se a água for de um poço particular, acredito que não seja o caso aqui de Uberlândia, mas pode ser que tenha algum desconhecimento meu, mas existem cidades, vilas que não têm água pública tratada, chegando nas casas, encanada, e eles usam poços particulares, aí precisa de uma análise de um laboratório ambiental para que te diga que tanto de flúor que tem naquela água, tá? Mas é importante vocês saberem disso.
ok? Em relação às quantidades, eu vou aproveitar o gancho da Jaque e explicar para vocês o seguinte. Não precisa excesso de creme dental na escova. Então, até 2 anos, a gente só suja a escova de dente, não faz nenhuma bolinha, né? Acima de 2 anos, a gente começa a colocar um grãozinho de arroz cru, bem pequenininho. Acima de 4 anos, a gente já pode pôr uma ervilhazinha de creme dental. Acima de 6, um feijãozinho. E essa quantidade serve até para gente adulto, tá? Principalmente considerando que a gente vai fazer a escovação 3 vezes ao dia. Bebês, uma escovação por dia com flúor, tá? E as outras 2 você pode usar um creme dental sem flúor. Se você policia bem, se você é da área, se você teve um bom entendimento da quantidade do creme dental, ou já que você pode escovar as 3 vezes com flúor. Mas se você não tem certeza da quantidade de creme dental que você está colocando, se você não está tendo controle, é melhor não arriscar e revezar um creme com flúor e um sem flúor, tá? Flúor é isso, tá, gente? Pode falar, Jaque. Ok. Não, só tô falando que eu entendi direitinho. Beleza, então tá bom. Sobre flúor, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque como a nossa aula aqui hoje não é de materiais, não é de técnica, é o conhecer o básico do flúor para a gente entrar em política pública, é isso que a gente precisa saber do flúor nessa disciplina, tá? Em outras disciplinas, vocês vão saber muito mais detalhes sobre o sistema tampão, sobre o processo de desmineralização, sobre a química do flúor em todo esse processo, a formação de hidroxiapatita, fluorapatita. Não sei se vocês vão ver em disciplinas online, mas com certeza verão ano que vem, tá? Posso passar para o próximo conteúdo? Uma pergunta aqui. Tenho periodontite, escovo meus dentes praticamente em todas as refeições. Todas faço flúor. Isso é bom ou ruim? Cristiane, você sendo adulta, isso é ótimo e você deve fazer assim. A gente só não usa creme com flúor em todas as escovações para crianças menores de 2 anos, tá? No seu caso, todos você pode fazer. Creme dental com flúor, enxaguante bucal com flúor, tá? Não tem nenhum problema. Você já é adulta, os seus dentes já estão formados, tá? Vou pegar um gancho aqui. Por que tem que ter esse cuidado com o flúor? Porque enquanto os dentes estão se formando, eu não disse que o dente tem grande capacidade de absorver flúor e os ossos também? Enquanto estão se formando. Então, se nessa fase de criança, até 2 anos, e erupção dos dentes até 12, 13 anos, a gente tiver um excesso de contato com flúor, esses dentes vão ter um excesso de absorção. E aí, além de prevenir a cárie, vão ocorrer manchas na estrutura do dente que são conhecidas como fluorose. São manchas brancas, muito brancas, na estrutura do dente, tá? Por isso que o cuidado com o flúor, ele é nessa fase de formação e erupção dos dentes. Enquanto eles estão sendo formados e enquanto eles estão nascendo. Depois que esse processo todo aconteceu, acima de 13, 14 anos, você não tem mais fluorose por excesso de flúor. Você pode vir ter outros problemas. Se você ingerir uma quantidade exorbitante, você pode ter toxicidade, né? Vômito, diarreia, outros problemas, tá bom? Mas enquanto pessoas adultas, escovar todas as escovações com flúor é excelente. Luciene perguntou: os dentistas de onde eu trabalho sempre passam flúor no final de cada limpeza dos pacientes. Isso também é ótimo, tá, Luciene? Porque são já pacientes adultos. Se for pacientes crianças e for uma consulta anual, também não tem problema nenhum. O que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, se for uma criança em fase de erupção e ela já tiver um contato de flúor nas escovações, na água, nos alimentos, talvez um flúor tópico todo mês não vai fazer bem. Por exemplo, tem clínicas de ortodontia em que o paciente põe aparelho
e que o paciente, criança, vai todo mês fazer manutenção do aparelho e todo mês aplica flúor tópico. Não é necessário, porque você aumenta o risco de fluorose. Lembrando que esse risco acontece crianças e adolescentes, tá? Nos adultos não tem nenhum problema possível, tá bom? Se eu não tiver respondido a dúvida, me falem, por favor. Mais alguma pergunta? Adoro perguntas. 2 estou achando pouca. 3 com a da Jaque, né? Vamos mais uma? Mais alguma dúvida? Não? Sigo para frente, para saneamento? Pode seguir? Então, beleza. Se surgir a dúvida, mesmo eu já estando em outro conteúdo, não tem nenhum problema. Façam a pergunta que a gente tenta responder, tá? Só um instantinho aqui que eu vou ter que fechar o conteúdo e abrir outro, tá? Ok. Não sei se está muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso para vocês. Acho que melhorou, né? Consigo melhorar um pouquinho mais. A letra tá legal? Aqui está legal, viu, Aline? Ok. A Lindamar fez uma pergunta no chat. Já vou olhar, tá? Lindamar. Aline, é verdade que o Periogard não pode fazer uso toda semana? É verdade, tá? O que é que tem no Periogard que faz isso, que indique que ele não seja usado toda semana? É a presença da clorexidina, tá? A clorexidina, gente, ela é um antisséptico, antibacteriano, à base de um produto que chama gluconato de clorexidina, numa concentração de 0,12%, tá? Ela combate algumas bactérias e é muito utilizada para pessoas que têm periodontite. Também é muito utilizada no pós-cirúrgico, para diminuir a quantidade de bactérias no meio bucal e diminuir possivelmente uma infecção pós-cirúrgica, tá? No entanto, gente, a clorexidina, ela tem um efeito tanto sistêmico quanto local, que faz com que a gente possa perder um pouco do paladar à medida que vai sendo usado, tá? Além dessa perda do paladar, ela pode causar algumas queimaduras nos tecidos moles, tá? Causar mau hálito. Aí você fala, nossa, mas estou usando o Periogard para não ter mau hálito e depois de muito tempo o meu mau hálito continua. Por causa da clorexidina, tá? Altera a cor dos dentes. Então, a clorexidina, ela pode manchar os dentes com um tom cinza amarronzado,
tá? Mancha a língua. Se alguém aí tiver passado por alguma cirurgia ou algum tratamento periodontal em que usou Periogard por mais tempo, muito provavelmente a língua fica cinza, grafite, as bochechas, o céu da boca, os dentes ficam manchados, tá? Então a gente preconiza o uso em torno de 15, no máximo 30 dias. E aí tem que parar o uso, dar um descanso e retornar num outro período, tá? Então, por conta da clorexidina, a gente não pode utilizar o Periogard por longos períodos. Então, é apenas aquele período que o dentista passar, 15 dias, 21 dias, dificilmente ele vai passar 30 dias, tá? Mais que isso, de maneira nenhuma. E aí você tem que usar outros enxaguantes. Não é só o Periogard que tem clorexidina, tá? Existem outras marcas. Então, para uso diário, são enxaguantes bucais sem clorexidina. Guardem isso. Mancha os dentes, mancha a saliva, mancha as mucosas, altera o paladar, você fica sem sentir o sabor dos alimentos, tá? Podem causar aftas, queimaduras, lesões nos tecidos moles, então a gente não deve usar constante, ok? Essa é uma pergunta excelente, tá, linda Ana? Então, seguindo, gente, se tiverem outras perguntas, por favor, podem fazer, tá? A gente vai para saneamento básico. O que é saneamento básico, tá? Esse aqui, gente, é um texto bem grande mesmo. Eu não vou ler ele todo aqui com vocês, não. Ele tá só me guiando na minha aula, tá? O que eu vou focar aqui na aula? O que é mais importante, consequentemente, o que vai ajudar vocês a responderem o questionário lá do tópico. Mas toda leitura é importante, tá? Até que vocês precisam ler tudo para saber como responder as perguntas. Então, o saneamento básico, gente, é um conjunto de serviços compreendidos em distribuição de água potável, água tratada, que é o que o DEMAI faz, coleta e tratamento de esgoto, que é o que as estações também fazem, o esgoto não ser jogado diretamente nos rios e nas águas da região, drenagem urbana, tá? E coleta de resíduos sólidos, que é o que o caminhão de lixo faz frequentemente, 3 vezes por semana nos nossos bairros. Coletar o lixo sólido e levar ele para a sua estação de destino, tá? A drenagem urbana é a coleta de resíduos líquidos. Quando você dá descarga e a água que você utiliza, ela vai embora para um encanamento para ser tratado esse esgoto para não poluir o ambiente. Então, o saneamento básico é isso, é chegar água limpa na sua casa, tratada, é o esgoto que todos nós produzimos serem tratados, drenados e tratados para um local correto, e os lixos sólidos, resíduos sólidos que a gente produz também serem encaminhados de maneira que poluam menos o ambiente, tá? Por quê? Porque saneamento básico, gente, ele impacta diretamente na saúde e na qualidade de vida de toda e qualquer sociedade. Um bairro como nessa foto, em que provavelmente não chega água tratada, o esgoto ele é jogado diretamente nesse rio. As pessoas utilizam essa água para ferver, cozinhar, tomar banho, lavar roupa. A disseminação de doenças aí, em que água e esgoto estão sendo juntos utilizados para tudo, ela é imensa, tá? Embora pareça óbvio, vocês veem uma foto dessa e falam, não, é possível que hoje tem gente que usa essa água aí para cozinhar, tomar banho e lavar. O nosso país é um país continental, é um país de extensões territoriais enormes. Aqui em Uberlândia talvez a gente não tenha isso, talvez. Mas em muitos locais do país, isso aqui ainda acontece, tá? Ainda cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a nenhum serviço de saneamento, tá? E a gente precisa de saneamento básico para que a gente possa falar em escovação, em
cárie, em controle de saúde, em controle de doenças, porque quem não tem o básico não vai ter condições de controlar o resto. É isso que a gente precisa saber, tá? No nosso país, por lei, desde 2007, o saneamento básico ele deveria existir, tá? Mas, infelizmente, não é isso que a gente encontra em todas as situações. Essa lei, que a gente chama de lei do saneamento, ela é uma forma que destacou a criação de mecanismos para a participação social. Por quê? Porque em cada região, o saneamento ele tem que ser feito de forma diferente. E isso foi sendo ganhado respeito e adquirindo participação comunitária porque as pessoas cobram. A Cristiane mesmo está falando aqui no chat, ó, que algumas invasões aqui em Uberlândia não tem saneamento básico, porque não é regular, né? E a prefeitura, ela não vai levar saneamento por uma região irregular. Então, essas pessoas de regiões, lotes, terrenos invadidos, que foram apostados indevidamente, elas não têm água tratada. Elas pegam água da onde tem. O cocô, o xixi e água suja que elas produzem na casa delas, elas não têm para onde mandar. Não tem tubulação que pega da casa delas e leva. Então, vocês imaginam, são bairros irregulares sem nenhum tipo de saneamento básico, onde cárie é o mínimo, né? Vermes, verminoses, parasitoses e outras doenças com certeza predominam nessas regiões. Por que a gente falou de hierarquização dos problemas nos nossos planejamentos? Se eu estou indo falar de um assentamento como esse que a Cristiane mencionou no chat, será que se ele não tem saneamento básico e tem muita cárie, será que no meu plano de ação eu vou priorizar as ações contra a cárie ou vou priorizar as ações contra saneamento? As ações contra saneamento. Então, para eu resolver um problema de cárie de uma população, eu preciso saber se o básico eles têm. Se não, o básico tem que ser minha prioridade no plano de ação. Tá vendo como a gente já vai linkando os conteúdos das primeiras aulas com agora, né? Então, vale dizer, gente, que todos deveriam ter saneamento básico, mas infelizmente não tem. Quais são os serviços de saneamento básico, tá? A gente divide em 4 grandes serviços. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses 4 serviços, tá? Primeiro, a distribuição de água potável, tá? Água limpa para o ser humano consumir. Isso é feito através de uma estação de tratamento e uma distribuição, porque a estação trata, mas através de canos elas têm que chegar até a nossa casa, que é o que o DEMAI faz. Então, ela trata e ela faz com que a água chegue aqui na nossa casa através do hidrômetro e a gente paga por esse serviço, ele não é gratuito, né? Então, como eu disse, no mundo, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Aqui em Uberlândia, com certeza, em áreas de assentamento, áreas irregulares ou até alguns outros bairros mais novos, talvez ainda não tenha, tá? E esse é um serviço básico que a gente precisa ter. Infelizmente, os governos investem pouco em saneamento, porque dá pouco voto, né? Asfalto, ponte, viaduto, costuma serem práticas mais realizadas do que o básico, que é o saneamento para minoria que ainda não tem, tá? Aqui falo que a Cristiane comentou dos assentamentos, né? Ó, um forte impasse no acesso à água potável são os locais de moradia irregulares, né? Então, se não é regularizado, a prefeitura, o estado, ele não vai conseguir demandar tratamento para esses bairros também, tá? A gente tem esse impasse sim, e essas pessoas, a única condição de morar que elas arrumaram foi ali, invadindo, assentando, ou em lotes irregulares, e elas, esse é um problema mais difícil de regularizar, tá? Em outras regiões do país, como o Nordeste, a dificuldade ela é mais financeira mesmo, porque tem menos rios, menos água no solo, e tem que ser feita toda uma drenagem dessa água para uma estação de tratamento. Tem estações de tratamento que elas estão a quilômetros
de distância de outras cidades. Vocês imaginam o custo financeiro de encanar uma água para uma cidade a 200 quilômetros de uma estação de tratamento mais certa. Tem cidades no sertão nordestino que elas estão a mais de 200 quilômetros de distância de alguma fonte de água, um rio ou uma barragem possível de ser feita a captação dessa água, tá? Então, imaginem o quanto é caro. Por isso, tão polêmico o programa de transposição das águas do São Francisco, né? Que a gente sabe que tem suas discorrências ambientais, mas talvez também seja a única saída para municípios que estão a quilômetros de distância de um rio que tenha água possível de ser captada, tá? Então, esse é o primeiro, né? Que é água potável, distribuição de água potável. O segundo é coleta e tratamento de esgoto. Tão importante quanto chegar água limpa é fazer com que a água suja saia da sua casa, né, de maneira adequada, certo? Inicialmente ia para rio, o rio ficava poluído, né? E dificilmente essa água ela era tratada e recuperada. Vemos como está o Tietê hoje, né? Mas agora, nos últimos anos, as atenções para esse tipo de tratamento de esgoto elas são maiores e os países começaram a aprender a lidar com esses rejeitos, né? Então essa coleta avançou e hoje muitas cidades conseguem tratar esse esgoto antes de jogar ele no rio. Então, em vez de jogar ele sujo do jeito que ele sai da sua casa, ele é tratado ao máximo e depois jogado no rio. Por quê? Porque lá na frente a própria estação de tratamento vai captar essa água do rio de novo para ser tratada. Então, economiza tempo e dinheiro, né? Então, tão importante quanto chegar água limpa é o esgoto sair da sua casa e ser tratado, tá? Outro item é a drenagem urbana, tá? Outro serviço tão importante de saneamento chama-se drenagem urbana, que é como captar as águas da chuva. Se cai água da chuva todos os anos, diversas datas do ano, por que não captar essa água de maneira que seja melhor para a natureza? E hoje as cidades elas já estão sendo planejadas para isso, né? Então, o plano de drenagem urbana ele é essencial para impedir com que beiras de rios sejam assoreadas por pavimentação excessiva, evita alagamentos e inundações que prejudicam toda a cidade e a gente utiliza essa água de maneira benéfica, né? Para novos tratamentos de água nesse município, tá? Isso é muito legal e isso é novo, tá, gente? Então, se você pensar que águas que antes ficavam na região por mais tempo e possibilitavam a formação de chuvas, infelizmente, atualmente a gente tem tanto desmatamento e assoreamento de solo que essa água de chuva ela não é mais captada para o solo, ela se perde nos asfaltos, nos solos assoreados. Então, captar essa água da chuva e drenar para tratamento é de extrema importância, tá? Por fim, a coleta de resíduos sólidos, né? É o quarto serviço de saneamento básico que mantém o município limpo e maneja corretamente esses sólidos, que é a coleta do lixo urbano, que é o caminhão do lixo, que ele passa na nossa casa 3 vezes por semana, mais ou menos, aqui em Uberlândia. Isso varia de município para município, né? Cada tipo de lixo deveria ser armazenado de maneira separada. Aqui em Uberlândia a gente já tem a coleta seletiva, né, de papel, plástico, metal, os reciclados, diferente do orgânico. Mas aqui eu vou fazer uma pergunta que eu admito. Eu não separo o lixo adequadamente na minha casa. Isso vindo de mim no ano de 2020 é vergonhoso. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também não fazem. E por isso a gente tira que a grande maioria do município não faz. Isso é uma coisa que a gente tinha que repensar, gente, para ontem. Infelizmente aqui em Uberlândia, pelo menos no meu bairro, a coleta seletiva ela é só na sexta-feira. E a gente produz uma quantidade de plástico, papel e metal tão grande que a gente não consegue esperar até a sexta-feira. O que a gente acaba fazendo é isso. A gente perde a paciência, já está com aqueles sacos de lixo e a gente joga no lixo comum.
Mas vou fazer aqui um convite para vocês e para mim. Vamos repensar isso. Mara Rubem vai falar? Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Aqui em casa a gente separa. Já tem um tempo que eu separo. Desde que eu fiz o Enem e vi que muitas pessoas dependem desse lixo, né? Desse lixo reciclável para viver. A gente começou a reciclar. Mara, isso é um exemplo para todos nós. E todos nós devíamos fazer esse compromisso de separar. Porque é Pois possível, é. a prefeitura estimula, tem o caminhão que pega esse lixo. Se não tem o caminhão, eu falando que o caminhão passa só na sexta, mas todo dia passa um catador de reciclado na minha porta. Verdade. Então, se eu E tem colocar, vários. pegar um papelzinho escrito reciclado, ele colhe esse material e a gente ajuda tanto Tanta a gente, né? sociedade, né? É verdade. Excelente colocação, E, não Mara. é tão, e fica sendo um hábito, assim, não é tão difícil assim. Antes a gente acha que é complicado, mas não é. Só é um hábito. Exatamente. A gente É precisa isso. criar esse hábito. Tá. Obrigada. A Cris também separa. Eu sei que tem muita gente que separa, gente. Isso é ótimo, mas eu sei que a maioria não separa. E vergonhosamente eu tô falando de mim, por exemplo. Então, sempre que eu dou essa aula, fica o convite para a gente separar. Eu vou exercitar isso e na aula do semestre que vem, ou não sei se eu vou ofertar essa mesma disciplina no ciclo que vem, mas na próxima vez que ela ser ofertada, eu espero estar separando já o meu lixo corretamente, tá? Vamos separar o lixo, certo? Municípios que não separam o lixo corretamente, gente, eles têm cerca de 59,7% mais ou menos. Em 2016, a gente tinha mais da metade do país que não separava o lixo corretamente. Isso tem 4 anos. Com certeza a realidade não mudou tanto, tá? E a gente pensar que isso faz com que insetos se proliferem, mosquito da dengue, outros transmissores de doenças que usam esses resíduos para se proliferar, né? A dengue é uma realidade, um problema de saúde pública enorme no nosso município, no nosso país todo, né? Leptospirose, que é a doença transmitida pelos ratos, que se proliferam nesses locais de lixo, que não são tratados adequadamente, né? E diversas outras doenças que a gente tinha que pensar que a gente vai estar contribuindo para diminuir, né? Esse também é um fator muito importante. Conhecendo esses 4 pilares, que é tratar água, drenar água urbana, coleta de esgoto e tratamento de esgoto, e coleta de lixo sólido, com separação de lixos, qual é a importância disso tudo, né? Simples, né? Tem ligação direta com a saúde. Então, tem diversos estudos que mostram que quanto mais saneamento, menor mortalidade infantil, menor taxa de internação por doenças gastrointestinais e maior a longevidade da população. Não é só isso, tem muitas doenças infecciosas relacionadas ao saneamento básico. Dengue, leptospirose e diversas outras virais que a gente pode controlar com o saneamento básico, tá? Então, essa é a grande importância do saneamento. Também está diretamente relacionada ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E contribui muito para o desenvolvimento social, tá? Esse déficit no tratamento de esgoto afeta o meio ambiente, compromete o potencial turístico de uma região, impacta na segurança hídrica, na qualidade da água. Então, o saneamento é o setor de infraestrutura que a gente mais tem deficiência no Brasil e que a gente mais precisaria de soluções. Não só dos governos, mas como de nós mesmos. Você vê quantos de nós não separam lixo, tá? Essa é a grande importância que eu queria passar para vocês. Dúvidas sobre saneamento básico, por favor? A Ellen disse que no Shopping Park o caminhão passa segunda, quarta e sexta, mas ela também não separa. Ou seja, fica o convite para todos nós, né? O esposo da Jaque é fiel na separação.
Que bom que ele é empenhado, né? Mais alguma dúvida? Aguardando. Eu vou fazer um exercício aqui enquanto vocês façam possíveis dúvidas. Eu vou ver se eu consigo projetar o Moodle aqui na minha telinha para vocês, tá? Enquanto isso, eu estou aberta às perguntas. Ninguém? Ó, vocês todos veem a minha telinha do Moodle? Que bom, vocês acharam que ficou bem explicadinho, tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a janelinha para vocês, fica maior. Tá vendo, né, a página? Então, gente, quando a gente entra na disciplina, a gente entra aqui, e aqui tem o objetivo do curso, né? Vocês já conhecem, específicos e tal. Semana 1 a gente já fez. Semana 2 tá ok, tá? Essa atividade de planejamento já está encerrada. Semana 3 foi a videoaula de como fazer a tarefa. Semana 4 teve essa outra atividade de planejamento que também já está encerrada, né? E aí, daqui adiante é novo para vocês, tá? Então, vocês estão vendo aqui? Tópico 5, semana 5, de 7 de setembro. A gente não teve aula, tá? Mas nessa semana eu coloquei para tema de leitura esse texto de flúor que eu li com vocês hoje, tá? Então ele vai ficar salvo aqui, ó. O texto sobre flúor. Tópico 6, semana de 14 de setembro a 18 de setembro. Foi o meu problema familiar de falecimento em que eu não pude dar aula. Nele eu coloquei o saneamento básico. Considerando o texto de flúor, que eu vou deixar como atividade, né, que foi conteúdo dessas semanas, tópico 5, e saneamento básico, que foi o conteúdo da semana do tópico 6, eu coloquei uma atividade para o tópico 7, que é o tópico desta semana, 21 de setembro, tá? O que vocês vão fazer aqui? São questões sobre flúor e saneamento. Vocês vão ler os dois textos de flúor e saneamento, que estão respectivamente no tópico 5 e 6, e responder essas perguntas que estão no tópico 7. Clica sobre ele, tá vendo? Clica sobre ele. E aí vai estar aqui, ó, questões sobre flúor e saneamento. Ele já está aberto, se vocês quiserem fazer agora, e ele fecha segunda que vem à noite, à meia-noite, tá? Já tem até algumas pessoas que já tentaram responder ele, ó, antes da aula, não tem problema nenhum. Já tiveram 4 tentativas de resposta. Você clica aqui, ó, tentar responder questionário agora. Quando clicar em tentar responder questionário agora, o questionário vai abrir, tá? E aí vocês vão ter aqui, ó, sobre o flúor, marca a opção falsa, incorreta. Marca a opção e vai para a próxima página. O flúor ajuda a prevenir cáries. Marque 2 alternativas corretas. Atenção, escolha 2 alternativas. Então, você pode escolher uma dessas. Essas letrinhas aqui, gente, vocês estão vendo? Letra G, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
pontinho, letra G, isso aqui não é nenhum sinal de que é a resposta certa ou errada, tá? Foi erro na digitação da questão, eu não consegui tirar. Então, aquelas pessoas que gostam de chutar e falam assim, esse quadradinho aqui, essa bolinha aqui, eu tô achando que essa aqui é a resposta. Não vão por aí. Leiam o conteúdo e marquem as duas opções que vocês acharem corretas, tá? Por aqui, ó, gente, vocês vão navegando, ó. À medida que vocês forem respondendo, aqui tem o que você marcou e vai indo para frente. Próxima página, questão 3. Responda, escolha uma opção falsa. Próxima página, questão 4, tá? Escolha uma falsa, tá bom? E aí você finaliza a tentativa. Se na frente, depois de finalizar a tentativa, tiver mais uma opção, finalizar definitivo, cliquem também, até aparecer uma mensagem que sua resposta foi enviada. Com sucesso, tá? Então, finalize em definitivo. Lembra que o Moodle pergunta mais de uma vez sobre cada questão. Como vocês têm uma semana, lembrem-se que cada questão dessa vale 5 pontos. Então, esse questionário vale 20 pontos, tá? A primeira tarefa valeu 10, a segunda tarefa valeu 10, essa aqui vale 20, então a gente já soma 40 pontos distribuídos, tá? Lembrem-se que para serem aprovados, vocês precisam de pelo menos 60% de aprovação nessas notas, ok? Mais alguma dúvida? Estou aberta aqui. Faltam 3 minutinhos para a nossa aula encerrar. Querem aproveitar para discutir algo, para perguntar alguma coisa? Queria agradecer muito aos monitores, a Ana Laura, que estão sempre aqui comigo, ajudando. Espero que eles estejam sendo muito úteis para vocês. Agradecer a participação de todos eles. São 4 questões. São 3 tópicos que vocês têm que ler. O tópico 5 é um material de leitura, Fluor, esse que eu mostrei aqui na aula. O tópico 6, um material de leitura, o texto de saneamento. E o tópico 7, 4 questões para responder dentro de um questionário. Respondi, Cristiane? Me diga se entendeu, por favor. Aqueles que não tiverem dúvidas já podem ir saindo. Eu vou ficar mais um minutinho para cumprir o horário aqui, tá? Que bom que vocês estão gostando dos monitores. Carol tá ganhando ponto aí. Fico muito feliz de estar de volta com vocês, tá? Eu que agradeço. Cris, entendeu, né? Qualquer dúvida, Cris, manda pra gente, manda no Zap. Os meninos estão aí para ajudar a gente, tá? Boa noite a todos, então. Bom, não tendo mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar, né? Vou só esperar dar 20h15. Deu. Certo. Pode encerrar? Pode encerrar. Obrigada, viu, Ana Laura? Beijo. Quem tá de rostinho aqui são os monitores? Isso, no início da aula, eu coloco eles como moderador também da sala, para facilitar na ajuda de aceitar os alunos para as aulas. Legal. Então, Ana Carolina... É só clicar no nome deles. Isabela, Larissa, Pedro Gomes, Pedro Guimarães, muito obrigada, viu?